Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui pela PAN mais uma edição do nosso a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no papo dessa terça, 18 de dezembro de 2018. Sejam bem-vindos. Vamos em frente, data marcada. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marca para abril o julgamento que pode rever a prisão em segunda instância. Presos e criminosos estão ansiosos. Na crista da onda, Gabriel Medina é bicampeão mundial de surf, esporte que tem crescido muito no Brasil. Teve gente ontem comemorando as manobras do surfista como se fosse gol em final de Copa do Mundo. Ela chegou! O novo trabalho de Paulo Ricardo e o novo Paulo Ricardo, o que pensa o cantor sobre o cenário musical e o espírito desses tempos tão singulares, hein? Já já a gente bate um papo com o Paulo Ricardo aqui neste Morning Show e você é o nosso convidado especial para acompanhar essa conversa daqui a pouquinho. Vem com a gente. Eu não podia imaginar que por trás daquele olhar estava o meu futuro. E eu não sabia até então, antes de me apaixonar, que havia algo tão puro. Aí, eu sou o novo do Paulo Ricardo, música de quem tá vendo tudo cor-de-rosa, hein? Coisa de crush, viu? Ah, jura? Você tá pensando na letra? Eu estou prestando. O cara tá... Me identifico. O cara tá mandando buquês e mais buquês, hein? Vamos lá, os destaques já foram apresentados. Paulinha, vamos apresentar a nossa hashtag agora. Qual seria? Vamos, Edgar. É uma hashtag de quem quer fazer isso um dia na vida e não sabe se será possível. Eu não sei se você viu que a Fernanda Souza anunciou que vai tirar um sabático em 2019, Edgar. Sabático é coisa de rico. Eu ia falar isso! É coisa de quem tá muito pleno tá nessa vida, sabe? E pior, não é que ela só vai tirar um sabático porque agora ela não vai fazer mais nada. A mina já gravou tudo que era coisa pra participar. Sim. Então a temporada 4 do Vai Fernandinha vai ao ar em abril. Sim. Aí o Só Toca Top tem aí mais 2 episódios pra acontecer. Aí ela não renovou com a Globo pro ano que vem, porque afinal, Edgar, ela não precisa. Tá Sabe bem. como é que é essa situação? Assim, fora as campanhas eu posso publicitárias. decidir sobre a minha vida. Gente. No YouTube ela falou que vai gravar, mas assim, quando ela quiser. Por quando esporte. der. Quando, não sei, talvez, não sei. É muito fácil tirar férias quando você tem todos os boletos pagos por um ano inteiro, É gente. isso aí. Olha, ela Eu falou tenho vocação pra isso. que planejou por 2 anos tirar esse sabático. Trabalhou muito pra tirar esses 2 anos e diz que não está dizendo não pro trabalho dela, que ela ama muito, mas que está dizendo sim pra ela mesma. Mas avisa também, né, querido, que ela é geminiana, então pode Isso mudar tem de a ideia a ver? qualquer momento. Sei lá, tem é a uma ver, coisa é uma louca coisa assim, volúvel, entendeu? A assim, vontade é de não fazer meio nada, mas vai que acontece alguma outra coisa, ela pode mudar de ideia. Eu acho maravilhoso, gostaria de tirar um sabático, eu não sei vocês. Penso muito sobre isso e a hashtag de hoje é no meu sabático eu. Exercite aí, Eu acho que né? daqui dessa turma, só você Você poderia acha que eu tirar. posso tirar um sabático? Você acha tá que mais eu posso? próxima. Eu quero um sabático. Eu sou a favor, Eu quero Paulinha. esse sabático, eu vou fazer de tudo pra ter um sabático. Isso aí. E vou contar pra vocês agora aqui no meu Twitter o que eu faria no meu sabático. Ô, Edgar, Traga meus boletos, Fernandinha. Eu vi Teve que uma faz vez- companhia no sabático. Teve uma vez que eu fui demitido e não achava emprego, aí eu saí por Você aí falou que falando era que era sabático. Era um grande sabático, meu Grande grande saída. sabático. Pobre é isso aí, né? Fica demitido, tira, emenda um sabático, chama de sabático. Sabático é uma sabático. palavra tão chique, né? Parece até religião nova. Vamos lá. Outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp 11 931 7009 é o nosso número. E aí, responde pra gente em mensagem de vídeo, tá bom? Você já tirou um ano sabático? Como é que foi? Tem vontade de tirar? Conta pra gente. O que você faria num período sabático, digamos assim? Queremos saber. 11 931 17 No mais, você nos acompanha pelo aplicativo da PAN, pelo portal jp.com.br, pelo nosso canal youtube.com/Morning Show JP e nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook também, tá bom? Passa por lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem satisfeito e feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando.
vamos lá, vamos abrir o noticiário de hoje na editoria de esporte, falando da nossa paixão nacional. Que é? Dole uma, dole duas, dole três. O surf, claro, olha só. Ô Vini, seguinte, hein? O Medina é maior que Neymar, meu velho. Isso dá pra considerar só se a gente tomar por base aí os tombos que ele não leva na prancha. Não, e ele fica por cima da onda de verdade, né? Não querendo apenas ficar... É boa essa comparação, né, Edgar? Porque a gente fica idolatrando tanto algumas pessoas que não merecem. E aí quando vem um Medina que realmente é focado, é concentrado, tem a mesma fama, a mesma bajulação das pessoas, mas continua com humildade e ainda é vitorioso. Parabéns aí para o Gabriel Medina. Foi uma indireta? Não, Não era do Medina que a gente ia falar, apenas exaltando o nosso verdadeiro menino de ouro. Ele vem alimentando isso. Ai, gente, essa rixa do Vini com o Neymar precisa ser explicada. Não, só exaltando o nosso verdadeiro herói, Gabriel Medina. Parabéns aí, 24 anos. 24 anos, Edgar, e se torna aí o primeiro brasileiro bicampeão do torneio aí internacional de surf. Ele que venceu pela primeira vez aos 20 anos em 2014, e de lá pra cá, né, Ed, ele sempre ficou lá entre os primeiros colocados, né? Top, o ano passado ele foi vice, depois de 2014 até veio o Mineirinho também e conquistou, né, em 2015. Agora esse bicampeonato se torna ainda mais especial porque ele tem aquele grande sonho que ele sempre falou de ser tricampeão mundial, e também por ele ter vencido essa etapa de Pipeline, que é uma etapa das mais cobiçadas lá pelos surfistas, né? A Pipe Masters. E olha só, a gente tá vendo aí algumas imagens, né? Dessa etapa. Ele, na verdade, Edgar, venceu já o título na semifinal. Só de se classificar para a final, ele acabou conquistando já o torneio. Essa disputa aí foi contra o sul-africano, o Jordan Smith, né? Foi uma disputa bastante acirrada, mas no final ele acabou levando. Teve toda a festa lá da torcida, todo mundo que estava acompanhando o Gabriel Medina, e não só lá, como aqui no Brasil também, como você bem falou, né, Ed? É impressionante como o esporte tem crescido aí, até nos bares, né? As pessoas se reunindo para assistir surf. Eu confesso que não sou um grande adepto aí do Achei esporte. Que você ia falar que você já tinha sido campeão de surf também. É que é legal quando tem um campeão, né? Assim, pra torcer. Alguém que tenha real chance de vencer. O brasileiro, ele costuma acompanhar o esporte na medida em que os brasileiros vão se destacando, né? Então você lembra... Esse que a gente tá vendo é o adversário dele, é isso? Isso, esse cara. Agora é o adversário, né? Dessa disputa aí. Então, assim... quando teve o tênis com o Guga, né? Quando teve o UFC também com o Anderson Silva. Enfim, vão surgindo aí. O futebol se mantém sempre, né, Edgar? O vôlei um pouco mais também, porque nós temos aí as duas seleções já bem tradicionais. Mas aí, vira e mexe, surge um esporte aí onde os brasileiros começam a se destacar, e o Gabriel Medina com certeza é o maior brasileiro já da história do surf, né? E agora, ainda mais com esse bicampeonato aí, ele acaba fazendo história, viu, Ed? Futebol, surf, vôlei, a gente mantém aí uma média aí, badminton, né? O curling a gente vai ter que esperar um pouquinho mais pro Brasil se destacar. Olha o momento aí que ele vai saindo do mar, Edgar. Legal, e é recepcionado lá pelos amigos, pelos fãs, por toda a torcida lá que fez a festa com o Gabriel Medina, carregou ele, levaram a bandeira do Brasil, bem legal. E pelas redes sociais também, Edgar, várias personalidades comentaram lá num post do Gabriel Medina que ele fez. Podemos colocar aí, Brunão? As mensagens que as pessoas... Ele colocou um post lá, né? Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Senhor. E aí... comentários de vários artistas, Luísa Posse, o Guga, que eu acabei de colocar aqui, o Arthur Melo, que é jogador do Barcelona, o cantor Belo, colocando que é disparada lenda. O Guga é surfista também, pega uma onda na Joaquina, lá na Praia Mole. Exatamente. Olha lá, o cantor, o Thiaguinho, o Kaká, olha lá, o Kaká, nosso Kaká aqui, mandou uma mensagem. Assistiu, Cacau, a final do surf? Foi espetacular, parabéns aí ao Medina. Exatamente. Olha lá, o Adriano de Souza, Mineirinho, né? Enfim, muita gente mesmo mandando as boas vibrações aí para o Gabriel Medina, que entra para a história, ainda mais para a história. Olha lá, Galvão Bueno mandou também
Mensagem pro... A Miss né? Bumbum, você não disse que mandou mensagem. Olha ali, a Suzy Cortez oficial. Suzy Cortez. É que eu não sabia, é a Miss Bumbum, ela? Miss Bumbum, a quem fez campanha pra ser desbloqueada pelo Messi. Ah, perfeito, Ótimo, Fefito. O ótimo, bom de ter você é nessa isso. bancada é que você traz essas informações Importante. importantes. A Parabéns, Miss Bumbum então. disse que o Gabriel Medina entrou pros anais da história do surf. Meu Deus Deus! do céu. Ricardo Argol. Só entubando. Tá aí, Nossa, Ed. gente. Deu até vontade de voltar a surfar, viu, Ed? Alguém vai trazer o pavê daqui a pouco? Melhor a gente mudar. Surfava no trem, né? É, melhor a gente mudar de assunto. Vamos lá. O presidente do STF, Dias Toffoli, marcou para 10 de abril o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, que vão rever de forma definitiva a prisão após condenação em segunda instância. Zé Maria Trindade, estamos há mais de 4 meses da data aí, mas a pressão já está em curso aí. Bom dia para você em Brasília, Zé. É isso, muito bom dia a todos. Olha, o Medina é o mesmo nome da minha cidade, lá no Vale de Jequitinhonha. Eu sou da cidade de Medina. Tem festa lá. Pensei nisso, Zé. Tá em festa lá, Medina tá em festa. Zé, Olha, você conhece Edgar, a Miss Bumbum? Não, nunca ouvi falar não, mas não é absurdo conhecê-la. Não. Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, Zé, tô só zoando. Vamos deixar o Zé trabalhar em paz. Vamos lá, Trindade. E aí, essa coisa do STF marcar para abril, através do presidente do STF, Dias Toffoli, essa votação, o assunto volta à pauta, né? No plenário do STF, a questão da prisão em segunda instância. E tem gente aí já na maior expectativa, hein? Pois antigamente, quando se falava em jurisprudência, era uma coisa longa, né? Que demorava décadas. Mudava a formação do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência continuava, era um rito, né? Só que agora a jurisprudência banalizou, então se muda a jurisprudência de uma hora para outra, né? Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos foram mudadas 2 vezes esta possibilidade de prisão ou não em segunda instância. Na verdade, Edgar, esse é apenas um nome bonito, um eufemismo para dizer que a prisão do ex-presidente Lula será mais uma vez levada ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a história? Ele foi condenado em primeira instância, né, a condenação do juiz Sérgio Moro, isso no primeiro processo, e depois a ação foi confirmada em segunda instância. E segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele deve iniciar a cumprir a prisão, né, a sentença. Não é nem a prisão, já é sentença, não é prisão preventiva. E aí questionaram, de novo, porque houve mudança entre os componentes do Supremo Tribunal Federal. E é isso que está sendo discutido, se julga, se não julga, se decide, se não se decide. E aí o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que foi indicado pelo Partido dos Trabalhadores, né, indicado pelo ex-presidente Lula, né, marcou para abril do ano que vem a decisão sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. Há um entendimento comum de que não é uma prisão obrigatória, mas possível, né? Condenado até em primeira instância, pode ser preso, é porque as pessoas lá no município devem estar se perguntando, mas afinal não é assim não? Quando o juiz condena, imediatamente não é preso? Não, se você tiver bons advogados, quando eu digo bons, caros advogados, que trabalham aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, em abril, né, haverá o julgamento. Se houver uma mudança na jurisprudência contra a prisão em segunda instância, o ex-presidente Lula pode ser solto, né? Ô Trindade, vou passar a bola pro Caio comentar pra gente e você vai pensando aí, vou deixar uma pra você também. Com a nova configuração aí, como é que você entende que os votos devem acontecer em abril aí, quer dizer, nessa conversa aí, se chegar a esse ponto, né? O Caio, muito se falou a respeito, né, da prisão em segunda instância, muito se discutiu, a defesa do ex-presidente Lula, já que o Trindade citou aí, vem frisando, né, que enquanto não tem o trânsito em julgado, quer dizer, isso seria uma medida em desacordo, digamos assim, com a justiça brasileira. Como é que você vê a prisão se isso se desse, né, só após o trânsito em julgado, lá na quarta instância, digamos assim, depois de passar pelo Supremo Tribunal Federal, a última instância? Se isso acontecer, a gente pode decretar que o Brasil é o paraíso do crime, né? No atual estado das coisas, nós já somos o país da impunidade. Embora haja
pessoas muito competentes, muito corajosas e de caráter lutando aí, saúde, lutando aí para que a lei seja cumprida e em favor do interesse público. Eu sempre falo aqui, não canso de repetir, o pessoal da Operação Lava Jato, especialmente do juiz Sérgio Moro, né? Eu não quero deixar o ouvinte da PAN aí com inveja, mas o meu cafezinho dessa manhã na redação foi com ninguém menos que o professor Joseval Peixoto. E nós estávamos discutindo justamente essa questão, porque eu sei que o Dr. Joseval é um legalista, né? Então ele defende uma interpretação literal do artigo 5º, inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? E esse é o teor jurídico que embasa essa divergência em relação à prisão após julgamento em segunda instância, antes de exauridos todos os recursos, né? Então a gente está falando do quê? Do princípio da presunção de inocência, né? Acontece que, na minha humilde opinião, que é divergente do professor Joseval, a culpa formada, ela não é e nunca foi um pré-requisito obrigatório para a prisão. Eles são conceitos correlacionados, mas eles são distintos. Por exemplo, você tem o caso das prisões cautelares, certo? Então, prisão temporária, né? Aquela que assiste às investigações, né? Durante o inquérito, só pode ser decretada durante essa fase e tem prazo de 5 dias ou 30 dias no caso de crime hediondo, prorrogáveis, né? Você pode dobrar. Além disso, tem a prisão preventiva, essa sim, uma figura do Código de Processo Penal, que ocorre, abre aspas, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Não tem prazo determinado, isso inclusive é objeto de controvérsia jurídica, e ela se dá em qualquer fase do processo. Mas o ponto é que em ambos os casos não existe culpa formada para restringir a liberdade do acusado. E nem por isso a gente discute a constitucionalidade desses dispositivos. A gente acabou de passar, de reportar aqui para o ouvinte da PAN durante a semana o caso do João de Deus, é a mesma coisa, né? Bom, olha que interessante. Até 2009, Edgar, o STF ele nunca havia decidido sobre quando um condenado deve começar a cumprir a pena, certo? Havia alguma divergência em doutrina, em jurisprudência, mas existia inclusive a possibilidade de prisão após julgamento em primeira instância. Aliás, como em todo mundo civilizado, né? Esse negócio de esperar trânsito e julgado seria sui generis da democracia brasileira. Mas qual que é a coincidência? E aí eu pego um pouco o gancho no que o Zé Maria falou, desse casuísmo em relação ao Lula, agora em 2016. Mas em 2009, você vai lembrar que começaram a pipocar aqueles casos de políticos poderosos, de corruptos poderosos, enfrentando julgamento. Então essa questão veio à baila, né? Aí que se deu nesse contexto político que isso começa a ser discutido em 2009. E olha que interessante, o caso que eles usaram como pretexto, eu resgatei aqui e eu vou abrir aspas para o jornal O Globo, uma matéria desse ano, muito interessante. Olha só, isso que motivou a análise do Supremo, né? O fazendeiro Omar Coelho Vitor, beneficiado pela decisão do STF de 2009 de dar ao réu o direito de ficar em liberdade até o processo transitar em julgado, nunca cumpriu pena. Seu recurso passou 12 anos no STJ até que o crime foi considerado prescrito, Edgar. Então, assim, eu esqueci do detalhe mais importante. Sabe qual foi o crime que esse camarada cometeu? Ele deu 5 tiros num jovem que supostamente cantou a esposa dele. Ele atirou na cara do sujeito, Edgar, na boca, e o outro tiro ficou alojado na coluna. Esse cara carrega bala até hoje, teve que passar por inúmeras cirurgias, sobreviveu por muita sorte. Então, assim, isso é só uma demonstração de como a impunidade vai imperar no Brasil, sim, porque o próprio caso que motivou a discussão terminou em pizza. Tá aí, Trindade, vamos lá, a justificativa é muito boa, né, a garantia plena da defesa, né, do réu, todas essas instâncias, mas na prática a gente tem observado que isso tem sido usado, na verdade, para liberar aí e postergar aí ações contra criminosos, né? Olha, Edgar, um advogadozinho de qualquer lá do interior, quando entra com a petição, ele já coloca um artigo constitucional na esperança disso ser guindado ao Supremo Tribunal Federal. Isso virou praxe, né? Na verdade, o porquê o segundo grau? É porque na segunda instância, até a segunda instância, ainda se discute o conteúdo do julgamento, ou seja, o mérito.
A partir daí, não se discute mais, a culpa já está formada. O debate nos tribunais superiores é sobre uma guerra jurídica. São detalhes, se houve mesmo defesa, se todos os processos foram cumpridos e tal. Então, é uma discussão muito jurídica e não de conteúdo. A culpa já está formada, Sim. Daí a indicação de prisão em segunda instância. Com relação à integração ali do Supremo, a dúvida é a ministra Rosa Weber. Ela já falou em vários julgamentos, né, de que ela é contra a história de prisão obrigatória na segunda instância. Mas no último julgamento ela votou pela manutenção da prisão do ex-presidente Lula. Então é uma dúvida, ela vai e volta e ninguém sabe exatamente como será o resultado deste julgamento em abril. Eu falo do ex-presidente porque outros 3 processos estão engatilhados contra ele. São 6, na verdade. Sim. Ô, Trindade, rapidamente, essa configuração do governo, do novo governo aí, que entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem, com o Sérgio Moro à frente, pode dar uma nuance diferente? Você acha que isso pode, de alguma maneira, influenciar, dar novos ares ao intocável até então Supremo? Acho que sim. Não só pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas pela opinião pública. O Supremo está muito ligado nesta perseverante atenção que a opinião pública está tendo no mundo político e no mundo jurídico. Eu acho que isso interfere, sim, não há como negar, o Supremo é um tribunal político também. Você sabe, Zé, só complementando o seu comentário aí sobre a Rosa Weber, o que causa apreensão, né, em todo brasileiro preocupado aí com o império da impunidade, especialmente na nossa Corte Superior, é a mudança de posição do ministro Gilmar Mendes, né, que quando em 2016 se manifestou a esse respeito, foi favorável e agora não se sabe exatamente por que, é uma questão de foro íntimo, mudou a sua posição. Eu acho que, assim, para o combate à corrupção e à impunidade no Brasil, é fundamental que haja, sim, a possibilidade de prisão após julgamento em segunda instância, o Instituto da Delação Premiada e também as prisões preventivas. Sem isso, a Lava Jato não teria logrado o êxito que logrou, e então, 10 de abril de 2019 vai ser um dia fundamental para a democracia e para o Estado de Direito no Brasil. Falado. Zé, complementando com uma frase aí pra gente fechar rapidamente, Zé. É só dizer o seguinte, de que o Supremo Tribunal Federal agora está diferente, está observando a opinião pública e a impressão é de que nada está formado e definido lá. Então, há expectativa de mudanças lá. Tá certo, Zé. Obrigado, viu? Um abração pra você, bom trabalho. Perfeito. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos. Bom dia. Vamos lá. Agora vou com uma notícia surpreendente, simplesmente surpreendente. O Brasil ficou de fora da disputa do Oscar. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Aqui, né? Fala Que assim, inédito, da gente. pena. Não é possível. Nenhuma película nossa vai concorrer a estatueta. Perseguição ao Brasil? Eu também acho. Quem pode responder pra você da pena é a Paulinha. Eu não sei se é uma Acontece, perseguição, Paulinha. mas eu já chorei aqui quando o bingo não rolou. Eu não sei se vocês se lembram disso. Me mostrei ressentida, Nunca superou. chateada, A porque comoção. desde 99, Central do Brasil, que não rola pra gente. E, mais uma vez, não foi dessa vez, entendeu? É isso que eu tenho que dizer pra vocês, Edgar. Este grande filme, O Grande Circo Místico de Cacá Diegues, não ficou entre os 9 da pré-lista Ali que era pra botar o pra Chacrinha. concorrer. Chacrinha, você queria? Chacrinha foi lançado agora, não daria tempo da pena, mas enfim... Parece que não foi aí uma boa indicação brasileira, não sei, porque são muitos filmes que concorrem, filmes de muita qualidade mesmo. A gente tá agora com 9 pré-selecionados. A gente ainda vai ter no dia 22 de janeiro os 5, que aí serão mesmo os 5 que vão concorrer. Então a gente ainda vai ter aí uma peneirinha pra descobrir quais que concorrerão a melhor filme estrangeiro, mas muita gente... não ficou nem na peneira. Na peneira dos 9 não ficou. Não ficou não, da pena. Eu acho que o esquema de seleção dos filmes brasileiros, ele é meio tosco. Porque pra um filme brasileiro concorrer ao Oscar, ele tem que ter ganhado algum festival específico, assim. Alguns festivais credenciados a levar um filme ao Oscar. Depois uma comissão que é resolvida... de maneira muito política, às vezes, tem que eleger um desses filmes que já ganhou um festival pra poder concorrer.
Excetuando o fato de que tem vários filmes legais que não precisam ganhar festival. Ganham menção honrosa, ganham em outras categorias e ficam de fora disso, dessa Me possibilidade. lembro dessa discussão, você tá falando política em torno do Aquários, lembra, Paulinha? Sim. A gente falou aqui, né, quando, da ocasião, Que né? Da comissão. Acabou escolhendo outro filme, que aliás a gente nem tinha visto pra poder julgar. Aquários já era um filme que tinha repercutido, inclusive, em Que festivais era o filme internacionais. da família Schurman, né? Da história da garota. Da menina, menina. com AIDS, Mas, de qualquer forma, esse filme do Cacá Jags, ele estreou, mas em paralelo ao Festival de Cannes. Então, realmente, não ingressou em nenhum festival de muita relevância, não levou algum outro prêmio. É um filme super poético, traz a história aí de uma família circense, né? De todas as gerações, mas não emplacou. E agora, só o que se fala, Edgar, é que já existe um favorito, apesar da gente não saber quais serão os 5, que é Roma. Esse filme que já está disponível na Netflix. Aí você vai falar, caraca, já está disponível na Netflix? Como assim? Bom, é uma produção do Alfonso Cuarón, que é um mexicano também de Gravidade, não sei se você se lembra, Edgar, com a Sandra Bullock. O filme tá na Netflix desde 14 de dezembro, mas vai fazer a estreia em algumas salas de cinema em sessões gratuitas a partir agora de 21 de dezembro. As sessões já estão esgotadas, eu consegui 2 ingressos pro dia 26, porque eu quero ver na tela grande. É um filme bastante especial pro diretor. Traz exemplos de ficar na internet e, pá! Eu quero, sabe assim, logo na hora que abriu, porque foi para público que abriu, não foi pra imprensa. Você paga a Netflix e vai ver o filme do cinema. De graça, eles fizeram isso. Por quê? É até uma estratégia para fazer as pazes com o mundo do cinema, né? Que critica muito a Netflix por investir em produções com grandes atores e diretores, mas aí vai lá e só lança no streaming, não traz essa experiência cinematográfica, meio que rouba dinheiro do cinema. Vamos conferir, se você quiser ir na Netflix ou no cinema, se você conseguir o ingresso. A história é de uma empregada doméstica de origem indígena no México nos anos 70. Aí você fala Roma, México. Roma é o bairro ali onde ele morou, onde se passa essa história, que está sendo super elogiada, é fotografada em preto e branco. É um dos favoritos ao Globo de Ouro em algumas categorias, inclusive, e provavelmente vai ser indicado em várias categorias ao Oscar. Tem essa polêmica, inclusive, de que ele devia estar concorrendo a melhor filme e não a filme estrangeiro, mas no final das contas o diretor não é americano e ele é filmado fora também. Então concorre nessa categoria. Veremos essa trajetória, Edgar. E você já pode ver o filme, gente. Tá lá na Netflix. Tá na Netflix, boa. Valeu. Falado, Paulinha. Olha aqui, a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouco voltamos com o nosso convidado de hoje, né? Pra bater um papo sobre música, sobre cena, sobre amor, sobre paixão. Paulo Ricardo, daqui a pouquinho no Morning Show, agora 10h29. O horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show, Morning Show. Vamos lá, vamos em frente. O nosso convidado de hoje já se reinventou várias vezes ao longo dos seus mais de 30 anos de carreira. E agora, com a música Ela Chegou, vem novamente aquela lufada, digamos assim, aquela rajada de renovação. Olha aí, hein? Eu não podia imaginar que por trás daquele olhar estava o meu futuro. E eu não sabia até então, antes de me apaixonar, que havia algo tão puro. Não, brincadeira. Olha, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, ó. Só pra gente ter uma noção onde estamos adentrando, meu povo. Olha aí, ó. E eu não podia imaginar que por trás daquele olhar... Atenção, Paulinha, olha aí. Estava o meu futuro. O cara tá se derretendo em paixão, pô. Tá apaixonado, hein, Paulo? Graças a Deus. Bom dia, ouvintes do Morning Show. Bom dia, Edgar, querido. Quanto tempo? Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui pra falar desse teu novo som, dessa tua nova lufada, como eu brinquei aqui, né? De renovação na carreira. É um som que vem com essa pegada. Na verdade, Paulo, quando eu ouvi a música... ele tem os ingredientes lá que acompanharam você desde o começo, do que ficou definido como tecnopop, né? Exatamente. Eu acho que você é uma pessoa ligada à música, conhece música profundamente e não divide
a coisa de uma maneira, né, radical de rock ou não é rock, pop e tal, né? E é exatamente isso que você falou. Para mim é muito natural trabalhar com elementos eletrônicos. A música eletrônica cresceu barbaramente desde quando a gente começou para cá. E você pode até afirmar que festivais como Tomorrowland e coisas parecidas são até tão grandes ou maiores do que festivais de rock, como o Rock in Rio ou Lollapalooza, né? Então, eu acho que estava conversando com ela, o impacto da tecnologia sobre o áudio foi muito grande. A gente não ouve mais som como a gente ouvia, né? A gente não né, consome perdeu, do mesmo jeito, né? Não consome do mesmo jeito, não escuta mesmo do mesmo jeito e as frequências, né? A sonoridade mudou drasticamente. Você fica abismado, né? Alguém da nossa geração que fala, não, mas como é que uma pessoa vai colocar sozinha com, digamos, um CD player, vai colocar 20, 30 mil pessoas? E as pessoas estão ali para ouvir um som. O DJ, a gente chama de DJ, mas é uma simplificação. Os caras são grandes produtores, os caras são gênios. É como se o George Martin não encontrasse os Beatles e fosse direto Fazer DJ ZA. Fazer uma discotecária ali, né? Então é muita coisa. E quando você toca antes ou depois de uma música que tem essa grande produção, esse som de bumba, esse som de grave, esses baixos modernos, o som do rock infelizmente foi ficando magro. Você vê que as bandas mais modernas como o Coldplay assim, já tem uma linha bem tênue entre, né, o pop e os elementos eletrônicos. Então, para mim foi muito natural. O que é importante é assim, você se sentir à vontade naquela sonoridade, encontrar elementos, porque o eletrônico, como o rock, tem 1000 vertentes também, né? O pessoal da eletrônica vai chamar isso aqui de tropical bass. Sim. E eu me identifiquei, eu acho que é uma sonoridade elegante. Eu costumo imaginar assim, é uma festa que eu gostaria de estar. É curioso você falar, parece uma boa festa. É curioso você falar isso, do quanto a tecnologia levou e impulsionou o tipo de som que é feito hoje em dia, né? Porque você vai falar, pô, você tinha lá o gravão, as frequências do grave, desde do reggae jamaicano, aquela coisa que você nem ouvia, mas sentia no peito, né? O grave e tudo. Mas tem umas frequências mesmo que, pra você colocar em grandes sistemas de PA, né? De produção de shows em estádio mesmo, aquilo não treme tudo. Então, e aquilo, o som magrinho que você fala, eu consegui entender, porque aquilo não vinha, né? E agora com a tecnologia, você consegue botar todas essas frequências e todo mundo sentir a pulsação ali mesmo, né? Eu vi, pra te dar um exemplo, ao vivo, né? Eu tive no Pop Load. E eu vi Blondie, que é uma banda que eu adorava, até eles mesmos, precursores da música eletrônica, com Heart of Glass, Atomic, uma das primeiras sequências, ainda no final dos anos 70. Depois foi a Lorde, né, do Royals e tal. Edgar, é covardia, cara. Parecia assim a banda de abertura do colégio, a galera do colégio, depois veio o show mesmo. É mais fácil fazer música eletrônica? Porque eu imagino até em questão de custo, você não tem que carregar uma banda com você onde você vai. O case, né, menor? Então o case é menor, você não tem que ter tantos roads. Facilita também? Em tempo eu acho de crise, que como tudo, a gente tá... É uma questão que você colocou, que pode ser colocada para tudo. Hoje em dia, a gente está numa encruzilhada onde os próprios países que não se modernizarem, que não estiverem preparados do ponto de vista da educação mesmo do seu povo para encarar essa enxurrada de tecnologia, vai virar mão de obra escrava. Se a gente não tiver, o que a música eletrônica exige é um enorme conhecimento técnico. Você não pega um negócio e sai cutucando, você tem que estudar. O pessoal que trabalhou comigo, o DJ Ledib, ele estudou anos em Los Angeles, né? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Eles têm um estúdiozinho menor que esse aqui e você faz o diabo ali. Mas exige muito conhecimento. É diferente dá menos trabalho do ponto de vista do hardware, mas o software é mais sofisticado, entendeu? Então, é essa encruzilhada que a gente está passando hoje. Se a gente não se modernizar, isso exige estudo. Exige esse interesse, esse afinco de você mesmo, na nossa idade, estar interessado nas novas tecnologias e querer aprender, como dizem para os velhinhos não entrarem no Alzheimer, estudar uma nova língua, pular de paraquedas. A tecnologia pra gente não pode ser um bicho de 7 cabeças, a gente tem que mergulhar de cabeça. E dá trabalho.
pra mim é muito mais fácil montar uma banda. Que massa, montar quatro. que massa que você fez com o Ledib. O Ledib é um amigo meu das épocas que eu tinha banda também. Olha aí. né? Poucos sabem, mas ele quase foi uma grande banda, esse menino aqui, Caio. Se bobear, quase foi meu jurado, né? No Superstar da Globo. Bateu na verdade. trave, 2016. Olha aí, Quase que ele olha a participou. revelação. Esse Caio Abração também pro é Ledib. DJ. Eu tenho Aí tem uma uma vida, né? Eu tenho uma pergunta aí, na verdade, puxando, invariavelmente puxando um pouquinho pra política, né? O Lobão, ele escreveu o Guia Politicamente Incorreto do rock nos anos... Eu só vou mandar um abraço pro Ledib antes de você mudar de assunto. Claro, Ledib, ele teve uma banda com o Ziba, Isso aí. do Reminal em Los Angeles, mas quem me disse pra procurar o Ledib foi o Marcelo Braga. Nosso Marcelo Braga, mítico sim, Marcelo Braga pode do crer. rádio, Sim. lá da Mix, e foi um encontro muito, muito feliz e muito rápido, depois de trabalhar com várias pessoas e tá buscando o parceiro ideal nessa seara. O encontro com o Ledib foi muito tranquilo, muito gostoso, muito rápido, muito frutífero. Estamos com outros projetos juntos. Pô, que massa, então. Falando do Guia Politicamente Incorreto do rock nos anos 80. Grande Lobão, Grande Lobão. João Luiz. Né? Ele, entre outras coisas cafonérrimas, né, que ele comenta no livro, tem duas coisas interessantes. Uma que eu vi era ele falando de como era a indústria, né, radiofônica nos anos 80, e ele completamente revoltado com a história do jabá. E ele coloca que o RPM foi um dos primeiros a se revoltar contra esse sistema, né? Eu queria que você comentasse aí a esse respeito. Não, eu acho que na verdade o que houve na época foi uma, digamos, a perda da inocência, né? Nossa geração chegava achando que estava descobrindo, né, a roda e a indústria fonográfica, e de repente a gente lida com práticas milenares, né, que é a corrupção natural do ser humano, que está em todo lugar, de qualquer canto. A gente fala, não, mas tem jabá, nossa. A gente não contava que éramos parte de uma nova onda, garotos novos no fim da ditadura, aquela, como dizia o Humberto Guess, aquela banda de propaganda de refrigerantes, todo mundo muito alegre, assim, né, aquela coisa, aquela euforia nos 80, né, ali, democracia e tal, e as rádios abrindo espaço, uma renovação, né, Rádio Pirata, faça uma revolução, toque o meu coração. Parecia que o mundo era uma grande, né, o paraíso, o Éden, bolha a ser cor-de-rosa, descoberto, né, pegando a Eva, aquela alegria e tal. De repente a gente vai descobrindo que a indústria, né, você quando tá chegando, carne nova, aquele negócio, o que a sua mãe fala pra você, né, o traficante, o primeiro ele te dá o primeiro baseado, depois ele começa a cobrar, aí você tem que ficar preocupado. Então a gente foi descobrindo que a indústria funciona, na verdade, é uma questão natural, né, de todo negócio, né. Eu não vou dizer que jabá seja um termo apropriado, mas você que está nos ouvindo, está curioso sobre essa questão, quer se aprofundar, você lê o livro do Lobão, leia um livro chamado Hitman. Hitman foi um best-seller, não sei se tem em português, mas é um cara da indústria fonográfica americana contando todas as histórias, porque como nos Estados Unidos a coisa é um pouco mais rigorosa, eles contratavam uma empresa, eles terceirizavam o jabá. Então o artista ou a gravadora não fazia o jabá direto com a rádio, eles contratavam esses hitman, que é um duplo sentido para assassino também de aluguel, né? E no caso do livro, o hit é do hit song, né? Uma canção de sucesso. Então o livro chama Hitman, é um livro interessantíssimo e conta porque esses caras chegavam nos radialistas e enchiam os caras de festas e drogas e mulheres e tal, e fazia aquela coisa. Então o jabá, ele não é uma coisa assim tão concreta e tão palpável que você diz, não, estou revoltado com o jabá, como se você pegasse, né, uma tabela de preços e dissesse, não, vamos conversar sobre isso. É uma coisa subjetiva e que está intrínseca às relações humanas. Nós não nos revoltamos contra o jabá. O que acontece é que o sucesso depende de toda uma, como tudo na vida, né? Depende de uma série de elementos, né? Você tem que ter não basta as pessoas só, para tocar no rádio tem que pagar. Não, você tem uma certa despesa em todo o processo de marketing, não é só o rádio, um clipe, tudo isso gera custo. Agora, você tem que estar com uma música boa, gente. Nada
substitui, não tem jabá que substitua a música boa. Então, às vezes, as pessoas que, infelizmente, por um motivo ou por outro, não estão conseguindo produzir aquela coisa, já tiveram sucesso em algum momento e não estão conseguindo mais entrar no rádio, eles reduzem a essa coisa do jabá. Mas não é isso. Se fosse assim, era fácil. Os rádios Paulo, estavam o que cheios você de acha gente rica. o que você acha da tese do Lobão sobre o que ele chama de máfia do Dendê, né? Ele disse que para um artista ser levado máfia do Dendê, ele disse que para um artista ser levado a sério aqui no Brasil, ele tem que passar pela chancela aí ele fala do Caetano, do Gil, do Chico e por aí vai. Isso daí existe mesmo? Existe é um oráculo e tal ou não? Essa expressão surgiu, na verdade, numa matéria do Tonholi, na Caros Amigos, já de tanto tempo, né? Essa edição faz tempo, O que acontece é que eles Antônio Carlos Magalhães, né? Teoria conspiratória. Conquistaram Caetano e Gil, a Tropicália, Chico, Milton, conquistaram um prestígio e é natural que as pessoas que vêm chegando tenham se influenciado por eles. É uma obra incrível e nós do rock diretamente. O Lobão é um cara inquieto e tem esse elemento, né, da polêmica faz bem, é saudável colocar essas coisas, mas ele faz um certo drama do negócio. Ele é muito bom, né, de entrevistas e tal, então ele cria essas coisas tipo máfia do Dendê. Então isso aí já é um assunto em si. O que acontece é claro. Imagina qual vai ser a chamada desse vídeo. Vamos rodar. Um ídolo Paulo, seu, você vamos rodar, Vini, vai lá. Aí, aliás, gostei. Paulo, você tá de DJ aí com o teu aparelho em mãos. Você pode pôr numa música aí que eu subo o som aqui. Posso rodar? Vou começar pelo começo. Vamos lá, vai lá então, manda lá. Tá aí já? Olha, Peraí. gente. Quem sabe olha faz que ao demais, vivo. hein? Vamos ver. Corre ao vivo, Fred. Vini vai lançando a pergunta aí. Então, eu queria saber do Paulo, que me chamou a atenção essa tua fala, Paulo, já tá rodando aí? Põe aí, Ed. Não, tá rolando, pode ir falando. Né? Me chamou a atenção a sua fala, né, de que as músicas às vezes não estão na rádio porque não são boas, né? Então, o rock em geral... Pelo menos no pop rock, né, assim, Isso. existem... Há exceções pra tudo, né? Agora, o rock em geral, você acha que teve essa perda de espaço para o funk, para o sertanejo, passa por essa tua tese aí ou tem outros fatores também que influenciam nisso? Olha, é uma pergunta né, uma pergunta profunda que dá margem a várias respostas, não tem uma resposta simples para isso. Mas eu acho que a primeira grande dificuldade do rock em relação a outros gêneros é que o rock, de uma forma geral, ele vem através de bandas. E bandas já vem com um problemão, que é um problema de relacionamento entre as pessoas, né? Quando você tem 20 anos, você tem alguns interesses e alguns amigos. Quando você tem 30 anos, você tem outros interesses, outros amigos, possivelmente outras mulheres e alguns filhos, né? Então, muda tudo. Aquele contexto perfeito, rock and roll, onde foi gerada aquela banda, aquela situação, aquele repertório, já não existe mais. Então, poucas bandas passam pelo filtro do tempo. Da vida. Você pode dizer, mesmo assim, uma banda bem sucedida e longeva como os Titãs, eles eram 8, só sobraram 3. Ô Paulo, putz, você deu uma deixa aí que eu não posso deixar de falar. Levantei disso aqui, cara. Caramba, ai. O RPM vive aí uma disputa aí, até tem uma coisa de sigilo de justiça pelo uso do nome, pelo direito de tocar os hits da banda. Como é que tá isso? O que você pode falar sobre isso aí? Você falou de bandas longevas, Titãs, que eram 8, estão em 2, 3. Eu acho... Mas os Stones, por outro lado, vamos lá, os Stones estão aí, os caras estão... Então, mas são 3 ou 4? Você consegue encher uma mão de bandas longevas? Dos originais ali, Não, o que eu é justamente esse o ponto. O que, Edgar, o normal é que as bandas se separem. A banda ficar junto 50 anos, isso não é normal. Isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal. Isso é que na verdade, existe uma consciência e um profissionalismo muito grande e todo mundo sabe que aquilo virou uma grande empresa e deixou de ser aquela banda de garagem, aquela curtição, e todo mundo tem foco naquilo e deixou há muito tempo as diferenças de lado. Nós, fãs dos Stones, assistimos, né, disputas aí, entrevistas tensas, momentos delicados, quando, por exemplo, no livro dele, o Keith Richards menciona que o Jagger teria o seu membro pequeno, né, uma coisa que criou um certo desconforto. Isso é imperdoável. Isso até correu-se o risco de não ter turnê por conta dessa frase. Exatamente. Ele teve que se retratar publicamente para que eles saíssem em turnê. Manu, você tá... não era tão pequeno. Você tá tergiversando. Não, no nosso Fala caso... do RPM. Então, por exemplo,
exemplo, se o Esquiavon quiser tocar a música da RPM, se o Não, Deluque quiser Edgar, superar, e aí? você tem dois aspectos aí nessa situação. Tem um aspecto legal, que aí você tem que ver o que os contratos, cada contrato é um contrato, e tem, enfim, as regras do jogo. As regras do jogo, para quem não sabe, em relação a tocar músicas. Qualquer pessoa pode tocar qualquer música. Você pode entrar num barzinho, o cara pode tocar Beethoven, Luiz Gonzaga, E Loura Gelada. e Loura Gelada. Qualquer pessoa, contanto que o estabelecimento pague o ECAD. Vai lá o Recolha fiscal os do ECAD. Que seu rapaz aí que fica ali no shopping tocando, toca Djavan, Sim. o cara vai lá, recolhe, pagou. Não tem problema nenhum. Você precisa, sim, de autorização dos compositores para regravar uma música. Por exemplo, você quer gravar, você fez como, vamos supor um caso que eu sempre me lembro. O Falcão fez uma versão de Another Brick in the Wall. Atirei o pau no Sim. gato. É sério isso. É sério. É meio sério. E eu fui no show do Falcão e ele fez a música. Ele falou, vou fazer a versão que eu fiz do Pink Floyd, mas eles não me deram autorização para regravar. Mas também quando pedirem autorização para gravar a minha, eu não vou dar também. Então isso é assim que funciona. Mas no caso de uma banda, eu acho que uma banda, ela tem esse elemento comercial naturalmente, mas uma banda não é um produto, não é um parafuso, um sabão em pó. Uma banda tem um aspecto romântico, da importância que as canções tiveram na vida das pessoas, a relação que cada um teve, construiu com os membros da banda, a formação original. É que nem meio futebol, sabe? Não, mas eu prefiro a fase com fulano como centroavante, não sei o quê. Essa fase foi melhor, foi pior. A banda tem um pouco disso. Eu acho que a banda que tem a sua formação original, como uma placa preta de um carro, com as peças originais, ela tem mais valor e nós nos orgulhávamos de ter a formação original ao longo de todos esses mais de 30 anos. Nós, quando voltamos em 2011, assinamos um acordo entre nós, dizendo que RPM é Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Se não fosse Dedé, Didi, Mussum e Zacarias, não poderia se chamar RPM. Sim. Então é isso. Se eles querem mudar esse acordo, a gente pode conversar. Eu estou aberto. Eu acho que do aspecto romântico, tá? Não estou falando de segredo de justiça nem nada. Do aspecto romântico, eu acho que a banda perde quando você perde a formação original. Tanto que, por exemplo, bandas muito foda, muito dignas como Led Zeppelin, quando o John Bonham morreu, eles acabaram. Você é nostálgico, Paulo? Porque eu tenho a impressão de que você olha muito pra frente, você tá aí flertando com a música eletrônica. Mas todo mundo tem muita saudade da RPM. Embaçado. Mas eu ia te perguntar uma coisa também em relação a isso. O RPM viveu o sucesso na música brasileira como poucas bandas puderam experimentar. Inclusive a histeria do público. Muita gente, né, completamente obcecada pela banda, cantando todas as músicas, tocando nas rádios, vendendo disco, vendendo show. Como é que hoje, nesse cenário tão diferente da música, uma banda consegue destaque? Você falou, óbvio, que claro que com uma música boa. Então aí, o número 1, né? Ter um trabalho bom. Mas qual que é esse caminho hoje que a gente imagina que é muito diferente do que o caminho que vocês viveram ali na década de 80? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o caminho hoje, né? Se eu estivesse começando hoje, eu estaria inquieto e dentro, né, do momento, da circunstância, da estrutura que rola hoje. Eu acho que desde do advento, do boom do digital, nós tivemos claramente, principalmente nós já estabelecidos, o lado bom e o lado ruim, muito claros. O lado bom, é óbvio, e que me parecia muito melhor para quem estava chegando, é a total liberdade de você mostrar o seu trabalho. A nossa geração era totalmente, 100% dependente. Nós éramos dependentes químicos de um derivado do petróleo chamado vinil. Se você não tivesse a sua aplicação de vinil, você não conseguiria mostrar o seu trabalho para ninguém. Ou então você ficava traficando fitas cassete nojentas que enrolavam e tinham um chiado. Mofavam, horrível. Então, a gente dependia dessa mídia hegemônica. Nós tínhamos o quê? 5 canais de televisão. Não havia internet, não havia MTV, era um mundo, era uma treva, assim, era tipo a idade das trevas.
Então só tinha um caminho. Você fazia shows, fazia demos e procurava um espaço nas grandes gravadoras. Quando surgiu o digital, MySpace, YouTube, você fala, uau, isso é a libertação dos escravos. A gente não depende mais do critério de um grande executivo de gravadora para saber se você vai existir ou não. Por outro lado, tudo que pode ser copiado digitalmente pode ser pirateado sem perda de qualidade. Isso criou um grande problema, que foi a indústria da pirataria. Né? Então, eu acho que se eu tiver que dar um conselho só para não deixar de responder a tua pergunta, você tem que subir no palco e mostrar vender o teu peixe. Nada substitui. É um conselho que não mudou, mudou, McCartney né? Tá fazendo show, 30 Stones está fazendo show, não tenha medo, sobe no palco que se você for bom vai ter cada vez mais gente. Fala, Vini. Paulo, mudando um pouquinho de assunto, acho que a última vez que você teve num programa de manhã, você causou um pouquinho de polêmica, né? Que foi lá no encontro Não me lembro com qual Fátima. foi. Ah, é? É, porque eles estavam falando Eu lá fui contra sobre... o politicamente correto. Exatamente, Boa. falou que tem uma... Tá bom, eu sou a favor do politicamente correto, vambora. Você falou que tem uma sensibilidade muito grande hoje, né? Falou sobre o politicamente... Me parece uma certa picuinha. Eu acho que sensibilidade, eu acho que tudo tem um contexto, entendeu? Por exemplo, como é que eu vou dar um exemplo para vocês entenderem? Amigo que é amigo, ele não fala assim, você tá bem? Como você vai? Tudo bem? Sua família vai bem? E aí, viado? Amigo fala assim, se você chamar o cara que não é tão seu amigo de viado, pode causar, né, um problema. Um desconforto ali. Mas os grandes amigos têm essa liberdade. Se você não chamar o cara de outro, o cara fala, tá chateado comigo, eu te fiz alguma coisa. Os grandes amigos só se xingam o tempo todo, os grupos de WhatsApp. Você tem essa liberdade. Politicamente correto já é o mundo lá fora. Então o que eu quis dizer é que há um pequeno espaço, um pequeno parêntese na intimidade das pessoas no dia a dia, que só o discernimento próprio pode saber aonde vai ou não, aonde você pode, em que situação e com quem você pode fazer uma piada politicamente incorreta, mas que vai ser engraçado. Eu acho que a piada tem que ser engraçada, não tem que ser politicamente correta. E aí foi a minha defesa porque o programa punha falas na nossa boca horríveis. Não, até que pra mulher ela dirige bem, umas coisas assim. Eu falei, peraí, isso aí... Em que contexto? É terrível, claro. É um clichê horroroso. Mas se você tiver provocando uma colega sua de trabalho que você conhece há 30 anos e dirige bem, e já, quando vocês vão viajar, ela que dirige, você fala, pra mulher até que tá bom. O Prince, por exemplo, eu fui falar isso, agora eu me lembrei. Tem um grande vídeo dele, acho que é o do Sign of the Times. E ele tem 2 ou 3 mulheres na banda, né? E tinha uma baterista, que eu não tô... Sheila E. A bateria, Sheila Escoveda. A mulher era uma coisa. Impressionante. Aí ele tá apresentando a banda e ele fala, Prince and the Revolution, né? Aí, na bateria, Sheila E. Ela... Cacete aí. Aí ele vira assim e fala, not bad for a girl. Nada mal pra uma garota. Puta comentário machista, entendeu? Óbvio que é um comentário machista, mas agora, não enche o saco do Prince, entendeu? É isso que eu tô falando. Fala, Pepito. Eu queria voltar um pouco para o assunto anterior. Vamos dinamizar que estamos com pouco tempo aí. Em TV. Tocar música. Você acha que o reality show é um bom modo de começar uma carreira na música? E por que nenhuma banda que ganha reality show dá certo? É boa essa pergunta. Não é verdade. O Scalene tá indo muito bem. Eles não ganharam, eles foram o segundo, né? Sim. Quem ganhou foi o Flor de Maracatu. Flor de Mandacaru. Mas primeiro, segundo, terceiro, tá tudo muito bem. Acontece com frequência. O próprio Thiaguinho vem de um reality show, vem do Fama. Acontece, tem coisas boas aí. É difícil, mas o reality show é um pequeno capítulo num longa, em várias temporadas, que é uma carreira, né? Mas ajuda ou mais atrapalha? Super ajuda, cara. A visibilidade que você tem num reality, principalmente na Globo, é uma coisa fantástica. Agora, a Globo não vai pegar você no colo e cuidar da sua escola. Você tem que crescer. E eu te falo, é muito difícil arrumar bons empresários. O lado negro da força aí, a parte toda de contratos. O dia a dia é muito difícil. O ego, quando de repente você não é nada e tá na Globo toda semana, você fala, uau! Aí sobe a cabeça, é complicado, mas ajuda. Paulo Ricardo com a gente no Morning Show, falando aqui da vida, de som, de momentos, de política. E até de música. E até de música aqui, ó. A música nova do Paulo Ricardo que a gente tá ouvindo ao fundo aí. Dizem, não sei, que foi feita aí para o Novo Amor, né? Como é que é a história? A Isabela Pinheiro é fotógrafa? Conta um pouco. O que a gente deve saber sobre isso? Até onde a gente pode, né? Eu acho que a música, ela é uma espécie de polaroid, de diário da nossa vida, né? Então a gente escreve sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está pensando, sobre as nossas preocupações e tal. E, naturalmente... Eu conheci a Isabela, ela é fotógrafa da Globo, ela estava fotografando o Superstar quando a gente se conheceu, mas não houve nada.
Não aconteceu nada. É colega de trabalho, aquele ambiente de trabalho. Mas um ano e pouco depois, nós éramos casados, nós dois nos separamos. E eu fiz essa canção, entre outras, tem mais uma ou outra que eu fiz pra ela. Calma, essa é sobre pera. o momento. Mas vocês nem estavam juntos e você manda uma música pra essa moça? Não, olha só, eu vou te contar o histórico, tá? Quando eu conheci a Isabela, a minha filha Isabela tinha acabado de nascer. Então eu falei pra ela, olha só que coincidência. Eu vou te mostrar essa música que eu fiz, vai estar no meu próximo CD, o novo álbum de 2016. E se chama Isabela, eu fiz pra minha filha. Vai pra tua filha. Eu fiz pra minha filha. Então, a nossa sorte do amor. Né? O nosso papo foi se desenvolvendo muito delicadamente. Não houve nenhuma cantada. Olha, eu fiz uma música pra você. Entendi. Ela é a Isabela com 2 L's. A minha filha tem um L só. Mas começou ali um diálogo. Mas a canção é sobre o momento, é sobre o impacto, né? Aquele momento que você vê uma pessoa e realmente ela causa. Tá aí, ó. O motivo da criação é explicado aqui pelo próprio autor Paulo Ricardo. Ajuda. Ela chegou, vamos ouvir um pouquinho aqui, ó. Um sinal, ou se me desespero na reta final. Não sei se eu confesso ou se eu me despeço pra me arrepender do que eu não fiz, do que eu não fiz. O drop. Ó o drop. Ô Paulo, cara, sempre um prazer falar com você. Muito obrigado pela tua Aumenta o som aí no carro, Zé! É isso aí. Muito obrigado pela tua presença. Mais sucesso pra essa tua carreira já tão bem sucedida, viu? Prazer ter você aqui. Adorei o papo. Valeu. Poderíamos ficar horas e horas aqui, poderíamos invadir o pânico. Daí Paulo Ricardo com a gente no Morning Show, a gente ouvindo aqui alguns trechos de Ela Chegou. E é isso, a gente vai para um break, daqui a pouco a gente volta, 11h03, horário de Brasília. Quer vender, então não inventa. Quer vender, então não inventa. Minizinha chique, na Jovem Pan. Tá aí, Paulo Ricardo se despedindo ainda, que depois desse papo. O papo efusivo essa manhã. Vamos lá, Paulinha. Olhar 43, gente. Você gostou, Fefito? Nossa, você rememorou muitas coisas. Nossa, ele era meu crush de adolescência. Eu pedi pra fazer uma foto com ele, publiquei no meu Instagram e falhei miseravelmente fazendo Olhar 43. Ah lá, tá vendo? Paulinha, como é que tá aí nossa hashtag no meu sabático eu? Olha, é um desejo universal, Edgar. Então a gente emplacou sim entre os assuntos mais comentados do Brasil durante esse programa. Maravilha. Vamos começar com Titia Opina, este bonito perfil que sempre participa, hashtag no meu sabático, eu, Isdanil, estou procurando emprego. Então essa dica a gente deu no começo, se você tá procurando um emprego, não quer se sentir desvalorizado, diga que está num sabático, é uma ótima dica. Agora vamos pra Luquinhas. Maju Santana, então primeiro, hashtag no meu sabático, eu quero ter uma única dúvida só. Se compro no débito ou no crédito. Vai no débito, né? Querido. O melhor é quando é sempre débito. Vai no débito, deixa a dívida. Já não sendo aquele carnê, já não sendo carnê em 12 prestações, já tá ganhando. E fechando, Luquinhas, hashtag no meu sabático, eu só tenho trabalhático e boletático. Maravilhoso, eu me identifiquei um pouquinho com o Luquinhas. Olha, o tema do nosso WhatsApp também é esse aqui, ó, tirar um sabático, né? Vamos ver como é que foi a interação aqui, o que os nossos ouvintes e espectadores estão dizendo. Solta pra gente, Bruno. Bom dia, meus amores. Bom dia. Vocês acham mesmo que dona de casa tem ano sabático? Não tem, não! Olha aqui, ó. Olha aqui o ano sabático da dona de casa. Passando uma roupa. Que é o Wellington Francisco, lá. de Londrina, Paraná. Bom, eu tiraria um ano sabático aí, ouvindo aí o grande Paulo Ricardo aí numa ilha deserta aí, com a minha princesa, com meus filhos, e claro, ouvindo o Morning Show também. Um abraço pra todos aí da bancada, especialmente pro Caio, sou seu fã. Valeu, irmão. Quer levar o Caio pra ilha? Meu amigo Edgar das Condongas. Meu ano sabático foi o ano passado. Ele teve mais ou menos, foi um ano legal, durou em torno de meia hora no banheiro, até meu patrão chegar e bater na porta e pedir pra eu voltar a trabalhar. Aí eu lembrei de pagar novamente boletos. Boa. Aí acabou meu ano sabático. Dentro do banheiro em meia hora. Ei. Até mais, Edgar. Valeu, garoto. Oi, pessoal da PAN. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Verônica, eu sou de São José dos Campos.
E eu já tirei um ano sabático, sim. Aí, ó. Entre 2017 e 2018, eu passei um ano na Holanda, junto com meu marido. Nossa! Ele foi para lá para fazer doutorado. E foi um ano em que eu não exercia a minha profissão de forma remunerada, eu que aqui no Brasil sou veterinária. Então lá eu fui estudar a língua do país, eu fiz alguns estágios sim na área de veterinária, mas nada remunerado, enquanto meu marido tava lá ralando pra caramba pra terminar o doutorado dele. Tá aí, ó, você vê, é um ano sabático meio imposto aí pela situação. Semi-sabático dela, né? A situação, tá? E a participação... passaria o ano sabático lá na Holanda de outras formas. De outras formas, e esqueceria tudo, né? O nosso ouvinte participando aqui da nossa enquete no Morning Show, respondendo aí, falando, comentando sobre ano sabático. Vamos girar o assunto? Vamos! A Prada, uma das marcas mais conhecidas e prestigiadas no mundo da moda, se desculpou após receber uma série de críticas por causa de uns chaveirinhos. Fefito, vamos lá, essa história envolve uma questão aí daquele chamado blackface, é isso? Envolve. Pra você que não sabe, a Prada não é uma loja exatamente popular, não é dessas que você passa na rua e sai se oferecendo pra fazer cartão de crédito. Ela é dessas que pouca gente tem dinheiro pra comprar coisas de lá, porque é pra gente muito, muito, muito rica. Então, a Prada tem uns chaveirinhos chamados Prada Malha. E esses chaveirinhos estavam expostos numa loja no Sorro, em Nova York, até que um belo dia um advogado estava passando pela vitrine e fez: tem algo de esquisito com esses bonecos, porque afinal de contas eles têm lábios avantajados, eles parecem estar fazendo uma caricatura de pessoas negras. E ele foi ao Facebook, fez um post reclamando disso, dizendo que se sentiu ridicularizado por isso e acusando a Prada de fazer blackface. E o que aconteceu é que a Prada, de início, começou a se defender, dizendo que as criaturas eram imaginárias, que não pretendem ter qualquer referência no mundo real e não certamente no blackface. Só que vários consumidores começaram a replicar o post original e convocar um boicote à Prada. Tudo porque muita gente começou a, de fato, entender que parte desses bonecos lembrava as caricaturas que se faziam dos negros no cinema, por exemplo. Se você vê aquele filme... Club, né, também. Exatamente. Se você viu The Birth of a Nation, que é um filme muito racista hoje em dia, mas que era considerado um filme icônico no começo do século passado, vários desses bonecos lembram muito como eram os brancos pintados de negro para representar negros. A Prada, então, voltou atrás, veio a público pedir desculpas e disse que a semelhança dos produtos com blackface não foi de forma alguma intencional. Mas a gente reconhece que isso não justifica o dano que causou, afirmando que vai retirar do mercado imediatamente os Prada Malha, como se chamam esses chaveiros. Essa polêmica do blackface não é nova, mas também não é exclusiva do mundo da moda. Acontece com muitas celebridades que acham que tá indo em a festa fantasia gratuitamente, só fazendo uma piada, se posando de engraçadão quando tá sendo racista. Muitas celebridades já vieram a público pra se desculpar também por causa disso. E no teatro isso também já virou uma questão. A Prada diz ainda que está comprometida a criar produtos que celebrem a diversidade no mundo da moda. E incluir, né, nas equipes a diversidade, para que assim... quando a equipe é diversa, é muito mais difícil de algumas coisas passarem, né? Real. Porque a pessoa olha e fala: gente, vocês não perceberam, mas eu aqui... vou dizer pra vocês, tem um problema aqui com isso. Vou dar um toque. Então é importante ter diversidade em equipes pra isso exatamente, porque se é uma mulher, ela pode dizer: olha, isso não é legal pra mim. Se é um negro, ele pode dizer: isso não é legal, isso vai pegar mal. Se é uma pessoa LGBT, ela pode também dizer isso, e é por isso que é importante incluir. Não é ter produtos que incluam a diversidade, é ter nas equipes diversidade, porque é aí que você consegue garantir alguma coisa que realmente traga o efeito que você quer, que com certeza pra Prada não era esse, né? E é importante a gente pensar que a diversidade no equipe, ela não tá lá pra tolher, ela tá lá pra achar pontos de contato. A maneira como você encara tem que ser outra. Olha, todo mundo tem pontos de contato. Eu acho essa coisa que você traz da Prada aí é bem discutível mesmo, mas a gente tem que sempre lembrar que os exageros existem. E eu vou fazer um paralelo aqui rapidamente, pedir pro Bruno separar, se você conseguir, Bruno, duas imagens aí. A do disco novo do Djavan, chamado Vesúvio, e a capa do disco do Miles Davis, de 86, chamada Tutu.
O Djavan é um negro miscigenado, ele é alagoano, um negro miscigenado, na tonalidade dos tons da pele ali, é um negro mais claro, né? Pela miscigenação, obviamente. E ele fez a capa desse álbum novo dele, Vesúvio, pintado de negro retinto. E inspirado na capa até do... Olha aí, a capa a gente tá vendo aí, quem nos acompanha em imagens, tá vendo? É bem parecida com a capa, claro, inspirada no álbum de 86 do Miles Davis chamado Tutu. Se tiver aí pra comparação, Bruno, o espectador do Morning vai ter uma noção geral. Mas tem um exagero, é porque fazendo essa capa... Fala de novo o nome da outra capa. É Tutu, é o álbum do Miles Davis, chamado Tutu, de 86. Mas você não acha que o Djavan tem licença pra fazer isso uma vez que ele é negro? Então, isso que eu tô dizendo, existe um exagero, porque ele foi acusado de fazer blackface. De colorismo, você entende? De colorismo e de blackface, cara. Como é que a gente chega num ponto também que o razoável passa longe, né? Além disso, é uma obra de arte, né, Edgar? Linda a capa, é uma capa muito bonita. E ele falou, né? Ele deu declaração, olha, tem uma, Bruno, acho que é a do encarte, que ele tá com as mãos na cara também. Mas já é linda essa capa, né? Do Miles Davis mesmo. Que é nitidamente inspirada aí na inspiração do Djavan. Só pra trazer um caso recente acho aí. que é uma reflexão importante, assim. Eu acho que no caso do Djavan é uma coisa que a própria comunidade lembra muito mesmo, Ed. Acho que a própria comunidade negra se regula em si ali, porque eles têm questões próprias de colorismo e etc. E não sou eu que tô aqui, que não faço parte dela, que... Vou saber elas em minúcias, mas assim, enquanto um homem branco fazer um blackface, ou mesmo uma marca lucrar em cima do blackface ou dizer algo que remeta a isso, eu acho que já é um pouco mais complicado. Sim. Mas a sua colocação é super importante, porque eu acho que distorções existem em todo caso. Vamos lá, mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Não poderiam se dar bem no mesmo Convescote, Otávio Mesquita e muitas... Mas muitas, não são poucas, hein, Vini? Mulheres. Muitas, Edgar. Eita! O que aconteceu? Sabe a história do João de Deus, né? Tem muita gente aí se manifestando, né? Contra o João de Deus, se colocando contrário a todo esse absurdo, esse escândalo aí que envolveu um médium e os abusos que ele cometeu aí durante todos esses anos. Mas segundo o Otávio Mesquita, Edgar, tem gente que tá se esquivando de se manifestar. E para ele, são as mulheres do mexeu com uma, mexeu com todas. Onde estão essas mulheres? Cadê você que protestou contra Zé Maier? Ué, nas redes sociais. Cadê você que botou hashtag ele não? Cadê você do mexeu com uma, mexeu com todas, falando contra João de Deus? Essa foi a pergunta que fez Otávio Mesquita e que a gente vai ver agora. Uma dúvida aqui. Seguinte, os meus colegas da mídia, né, artistas, as atrizes, apresentadoras, que se voltaram contra o Bolsonaro em diversos momentos, que se refere à sexualidade, à agressão às mulheres, eu não vi nenhum depoimento agora sobre esse João de Deus, que para mim é João do Capeta, né, João do Belzebu, que está sendo acusado por mais de 300 mulheres, né? Cadê vocês, né? Mexeu com uma, mexeu com todas, não? Nada até agora? Cadê? Hein, gente? Estão perdendo a credibilidade, hein? Por favor, não façam isso. Cadê, Edgar? Cadê os comentários? Eu acho que o Otávio precisa se informar melhor, porque até aqui no Morning Show mesmo eu falei sobre isso. Várias e várias mulheres vieram a público, inclusive replicando o mesmo texto, texto da Antônia Pellegrino. A Maria Casadeval, a Letícia Colinha, a Leandra Leal. A Xuxa. A Xuxa mesmo se manifestou. Vídeo. Várias mulheres vieram a público se manifestar. O que é que ele espera? Que alguém invada a bancada do Bonner no Jornal Nacional pra protestar? É o seguinte, Fefito, se não teve invasão na bancada do Bonner, teve invasão no Instagram dele. No post de Otávio Mesquita. Do Otávio Mesquita. A mulherada foi lá e deu uma ele. chamada no Otávio dizendo o seguinte, né? Otávio, acho que você não tá acompanhando legal o que tá acontecendo aí. A Kéfera falou, vamos ver o que a Kéfera falou. A Kéfera causou toda aquela polêmica lá do feminismo, né? Ela que tem o lugar de fala. Fada! Disse pro Otávio que é só ele acompanhar a hashtag mexeu com uma, mexeu com todas, que todas já falaram sobre isso na semana passada e que elas não são seletivas, mas ela diz, ó, eu creio que a sua busca tem sido, viu, Otávio Mesquita? Você checou o perfil de quem até agora? E aí ela passou
né, o link da postagem que ela já tinha feito. Isso é post-erupting. É. Volta só na outra, porque não, que eu quero Tá usando colocar a mesma também piada que a Kéfera tá usando no Twitter diariamente. o comentário da atriz Maria Casadeval colocou o seguinte: eita, olhe direito, senhor. Olhe direito o que o senhor está falando aí. Pode ser que esteja errado o que o senhor está falando, né? Astrid de Fontenelle deu uma paulada. Outra fada sensata. É o seguinte, que oportunidade você perdeu de ficar calado, que feio. Mas como eu bem sei que você tá surfando na onda errada, repito a dica das amigas. Se informe melhor. O que pode ter acontecido é que conhecidas suas, socialites, que recebiam um cara em casa, que se orgulhavam das fotos tiradas, essas sim estão bem quietos. Porra. Repito, informe. Não dá, falando! Aquela... de denúncia! Então, e outras Acho tantas, olha lá, Karina Astrid. Ferraz, a Fernanda Rodrigues, a Alice Wegman, volta na Alice que foi legal o comentário Fefito. dela. Colocou o seguinte... Mas eu não sou mulher, mas tô junto, sou pró-feminismo. Olha lá. A atriz Alice Wegman colocou o seguinte: que loucura é essa que em vez de criticar o criminoso João de Deus, você vai gastar tempo pra criticar mulheres que se manifestaram e você não viu? Francamente, que vexame, seu Otávio Mesquita. Teve Paula Lavigne também. Enfim, Marina Persson, né? nossa amiga Marina Persson, Edgar, colocou até, ela conhece o Otávio, né? Disse: Otávio querido, te conheço há muitos anos, por isso eu venho aqui. O mesmo grupo que fez denúncia contra outros abusadores e apoiou diversas mulheres que sofreram violências, se manifestaram sim em relação ao João de Deus. É só dar uma passeada no Instagram. Talvez você não siga essas mulheres, mas só porque elas não passaram na sua timeline, não quer dizer que elas não existam. Posso falar? A Marina resumiu. elegante. E outra, dependendo do que ele curte, do que ele olha no Instagram, ele pode realmente não ter visto. O algoritmo passou uma rasteira no Otávio Mesquita. E aí ele fez esse vídeo e agora todas as minas vão ir lá contar pra ele que tinham feito post. A Marina desenhou pra ele. A Marina desenhou, mas eu não acho que é só isso também. Eu acho que é isso, mas é mais. Eu acho que o Otávio Mesquita quis fazer a lacração do outro lado. Pronto, falei. Não falam tanto que eu quero lacrar. O Otávio quis lacrar porque essa lebre foi levantada na semana passada pelo Léo Dias no Fofocalizando, com uma chamada por causa da história do Silvio Santos. Um monte de gente começou a replicar essa coisa. E aí, de repente, fica muito legal replicar algo pra chamar a atenção de uma parcela mais conservadora que fica apontando o dedo pras mulheres. De verdade, não é só falta de informação, não. Eu acho que ele quis lacrar e lacrou errado. Beijo pra essas minas todas aí. Agora, Edgar, tem tanta gente aí que tem muita coisa pra falar do João de Deus e tal, e escolhe o lado errado pra falar, né? Nossa. Às vezes é melhor não falar Às vezes nada, é melhor né? não falar nada. Certos comentaristas de telejornal, por exemplo. Oi, quem que tá aí do nosso cast pra dar a hora certa aqui? Quem que tá aí? Quem que tá aí? Vamos escolher. Fefito escolhe um. Vai pro Silvio Santos, vai. Silvio. Realmente, essas pessoas fazem comentários desagradáveis. Até você percebeu, Silvio. Não é bom, não é bom. 11h24, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Reta final do Morning Show dessa terça-feira, vamos voltar à política. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem, durante palestra em São Paulo, que quer ver primeiro para depois julgar o governo de Jair Bolsonaro e que é contra opiniões precipitadas. Minha torcida é a favor do Brasil, disse o ex-presidente. Vamos lá, Caio, como é que você vê essas declarações do FHC? Bem nesse momento aí, né, que pega fogo o caso do ex-assessor Fabrício Queiroz. Aliás, a pergunta que não quer calar, cara. Onde anda? Onde estaria Fabrício Queiroz, cara? Eu vi ele com o Cesare Battisti. Cesare, ali na fronteira com o Paraguai, talvez, né? Mas vamos lá, primeiro para a fala do FHC, Caio. Vamos lá, não, enfim, parece que isso daí tudo foi depreendido de uma palestra de 3 horas, né? O Paulo Ricardo tava aqui falando, FHC é como se fosse o Paul McCartney da política, né? 3 horas palestrando não é pra qualquer um. É um senhor que nasceu em 1931, né? Então, enfim, algumas coisas aí, alguns pontos que eu separei aqui pro ouvinte da PAN. Ele declarou que não votou nem no Fernando Haddad, nem no Jair Bolsonaro, o que me surpreendeu. Então aí deu indicação de que votou nulo, né? Se bem que, por outro lado, assim, o humorismo, ele tá no DNA do PSDB, né? O Brizola, a gente já citou essa frase dele aqui, dizer que político não pode ser redondo, político tem que ter lado e tem que escolher um lado. Ao anular o voto, né? Enquanto liderança política, obviamente, não estamos falando do eleitor comum,
eu acho que ele coloca uma equidistância, né, entre o petismo e o bolsonarismo. Então ele sepulta a ideia do PSDB, finalmente joga pá de cal na ideia do PSDB como anti-PT. Eu gostei muito da fala dele, contrária a opiniões precipitadas, né? Ele não incorre naquele péssimo hábito das lideranças políticas e também de muitos setores da imprensa, que foi muito bem caracterizada pelo Felipe Moura, nosso colega aqui de Jovem Pan, da crítica ao erro futuro, né? Então esse exercício de futurologia que o pessoal faz. É legal que ele torce para o Brasil, então ele não pratica aquele quanto pior, melhor, talvez por uma questão de empatia, né? Ele foi vítima disso, ele foi vítima de uma oposição ferrenha e em muitos casos injustificada, capitaneada aí pelo PT. Outro ponto que eu achei interessante foi que ele falou do fim do ciclo, né, do fim de um ciclo que vem desde a Constituição de 88 até agora, né? Ele fala que o Jair Bolsonaro esse governo vai encerrar o ciclo. Lembra quando a gente fez aquela crítica, a visão paternalista do Huck, que queria usar mais governo para corrigir a inépcia do próprio governo? Pois bem, olha só o que o Fernando Henrique falou. O novo governo vai terminar esse ciclo, e aí ele falava desse ciclo garantista, estatista, né? E ele diz que antigamente, nesse ciclo que se encerra, o monopólio do Estado era o pensamento majoritário. Então ele deve estar se referindo aí à possibilidade do novo governo colocar como política o liberalismo. De qualquer forma, ele deixa um grande ponto de interrogação se isso será possível ou não. Falado, Caio. A gente fica por aqui, vamos finalizando o programa. Quem é que tá aí do nosso cast pra... rapaz, tudo bem com você? Tá assistindo a novela? É o Tony? Isso. Tony Ramos. A novela não anda bem não, hein, Tá Tony? bem ainda, aquele gato tá dando azar, hein? O gato hoje vira homem, hoje o gato vira do Moscov. Então vamos ver se a coisa... E a Verinha, tá bem? Tá bem. Então a vencedora é a Verônica. Tá certo. E aqui no Twitter o Luquinhas, que tem trabalháticos, boletáticos, sabáticos ainda não, igual a gente. Arrasou. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. A partir das 10 da manhã aqui na PAN. Obrigado pelo prestígio e pela audiência, hein? Cuidem-se. Tchau. Tchau. Se cuidem, rapaz. Alô, Antônio. Juízo, hein? Tá Ontem bom. eu vi que você tava fazendo lá no... Hein?